Está começando mais um programa Super Mais, feito sempre muito especial, com muito carinho. Para você que está em casa nos assistindo, né? Desde já, meu muito obrigado às pessoas, né, que me param nas ruas e que falam que gostam do programa. Enfim, um super beijo para vocês e o meu carinho também. Hoje a gente já começa o programa assim de uma forma muito especial. Eu estou com uma pessoa muito especial aqui. É um prazer, é uma honra estar entrevistando uma atriz, escritora, dramaturga e etc, né? É o top de linha aí que a gente tem na nossa cultura brasileira, né? Eu vou conversar com Ítala Nandi, é uma atriz super especial aí, que a gente, no decorrer da entrevista, vocês vão lembrar de alguns papéis que ela fez também, né? Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu queria agradecer porque nós estamos no Hotel Vilisal, recentemente inaugurado aqui em Teresópolis, super gostoso aqui no Alto, e eu tenho que agradecer ao Paulo Roberto, a Adriane Jansen e o Marcelo Jansen. Meu muito obrigada, né? Ítala Nandi, um prazer enorme ter você no meu programa. Obrigada, Tô Nina. até nervosa, né? Imagina, não faça isso. A gente fica nervosa porque, afinal de contas, né, uma atriz aí do seu calibre não é qualquer um, né? Obrigada. 50 anos de carreira. 55. 55? Sim. Mais de 70 trabalhos. Por aí. Prêmios. Bastante. Bastante, né? Como é que começou essa tua trajetória? Quando é que você resolveu ser atriz? Olha, eu nasci num lugar que se chamava Sétima Légua, no interior do Rio Grande do Sul. Comecei a fazer um teatrinho amador na Aliança Francesa, um teatro de boa qualidade, e conheci uma pessoa queridíssima, que já não está mais entre nós, um grande crítico, ator, tradutor, escritor, Fernando Peixoto. Nos casamos, eu tinha 16 anos e fomos para São Paulo. Em São Paulo, eu sou contadora, então comecei a... Ele era a grande estrela da família, muito conhecido, foi chamado pelo Teatro de Arena, Augusto Boal, e eu, contadora, fui trabalhar numa agência de publicidade como contadora e ia encontrar o Fernando no Teatro Oficina, que aí ele, o Boal, o Zé Celso já se fizeram amizades e o Zé Celso preferiu que o Fernando trabalhasse na Oficina, que estava em franca ascensão, para auxiliar ele a fazer o que ele queria, que era um teatro de repertório, então ele precisava de um outro diretor, e o Fernando, além de ator, era diretor. Aí eu chegava na oficina para esperar o Fernando, e eu olhava assim e via o Zé Celso fazendo borderô. Borderô é o que a gente chama a lista do que aconteceu durante o dia, durante aquela sessão, quantas pessoas chegaram, quantos ingressos foram vendidos, isso se chama borderô. E ele fazendo aquele relatório, e eu olhei assim, eu falei, isso aqui não deveria ser aqui, desculpe, é por aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, foi a primeira vez que ele me olhou, ele olhou para mim e falou assim, você entende disso? Eu falei, eu sou contadora. Ele falou, é? Então toma, é teu. E no dia seguinte tive que sair da agência de publicidade e passei a integrar o grupo do Teatro Oficina, isso na década de 60, gloriosa década de 60, assim, do dia para a noite. Começaram a fazer os ensaios de Pequenos Burgueses, do Máximo Gorki, que foi um grande sucesso, mas acontece que o espetáculo estreou um mês antes do golpe de 64. Um mês depois do golpe, já era polícia para tudo que era lado, invadiram o teatro, levou todo mundo preso, enfim. Ali é que acontece uma coisa engraçada. Eu acredito em milagre, muito. A minha vida tem muitas coisas estranhas desse tipo, por exemplo, que eu vou te contar agora. Aí chega tivemos que tirar Pequenos Burgueses do ar, do palco, e a minha incumbência, Zé Celso, Renato, Fernando
Renato Borghi, todos tiveram que fugir porque estava todo mundo sendo perseguido pela ditadura. Aí o Zé Celso falou assim para mim, você e Etty Fraser, vocês duas, vocês têm que montar um espetáculo porque a gente não pode ficar sem fazer nada. Então nós falamos com e começamos a pensar e encontramos uma peça que a gente achou que poderia caber para a gente, que era o 4 num Quarto. Um vaudeville russo, muito divertido. Aí depois entramos para não deu certo, começamos a fazer um outro trabalho, que era uma peça que se chamava Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera. Acabamos fazendo. Eu não estava no espetáculo, eu fazia produção, mas a Miriam Meller, a Célia Helena adoeceu. E eu tive que substituir na última hora e ganhei prêmio de melhor atriz fazendo o meu primeiro trabalho. Na primeira peça. Na primeira peça. Então, isso marcou muito a minha... De repente, eu surgi, aí todo mundo só falava... Isso foi década de 60. Foi em 64. Aí o Justino Martins, da Manchete, faz uma matéria, A Hora e a Vez de Italanandi. Então eu explodi do dia para a noite. E a minha carreira foi assim, sempre começou desse jeito. Pronto, no você susto. Queria saber? No susto. Foi no susto, assim, e num período muito complicado, né? Um período de perseguição. Você chegou a ser presa? Eu não. Não, porque quando estava acontecendo isso, ainda ninguém sabia quem eu era. Não, só Zé Celso, o Fernando, o Renato, que eram os donos da oficina. Depois, quando eles saíram do refúgio onde eles estavam escondidos, aí sim a gente começou a trabalhar, a ser amigos, e ele percebeu da qualidade com que a gente tinha, tanto Fernando quanto eu, e mudamos então a parte social da empresa, então eu passei também a ser sócia empresária com 18 anos, só para você ter uma ideia. Foi muito rápido tudo. Em seguida eu ganhei uma bolsa de estudos para a França, por causa de um trabalho que eu fiz logo 3 anos depois, eu fiz um trabalho no Rio de Janeiro com o Flávio Rangel, Ítalo Rossi, Jardel Filho, e o governo francês, através da embaixada da França, o Adido Cultural foi assistir e me ofereceu uma bolsa. Aí fui para a França, fiquei um ano na França. Quer dizer, a sua carreira, eu não sei se você acredita em Deus, né? Mas assim... Quando eu te disse que eu acredito em milagre, é porque, claro que eu acredito em Deus. Eu sou uma pessoa eu não sou templista. Tem essa diferença. Eu não vou a templo. Eu não sou templista, mas eu sou uma pessoa de fé, porque eu acredito que Deus não está fora, Ele está dentro. Sim, com certeza, com certeza. Olha, essa é a minha crença. É uma história assim de vida belíssima, né? Porque realmente foi um presente de Deus, você tem esse dom, né? Acredito que você tenha nascido com esse dom e simplesmente você soube aproveitar e cair nos lugares certos, né? Exatamente. Outra coisa como é que você de repente está num local... Eu digo sempre assim, Deus, que coisa terrível dizer isso, mas realmente eu acho que a única coisa boa que teve na ditadura foi permitir eu ganhar um prêmio de atriz, porque se não tivesse tido, não tínhamos trocado, não tinha acontecido a peça e eu não teria ganho meu prêmio. Mas, verdade. Pelo amor de Deus, não pense que eu sou a favor, não. Verdade. Eu fiquei assim muito, muito contente até, né, de ver tantos trabalhos que você fez e nas 3 áreas, né, televisão, sim, teatro e cinema. Então, eu resolvi puxar uma lista de trabalhos da Ítala, eu fiquei assim, como
uma mulher conseguiu e consegue, né, fazer tanta coisa ao mesmo tempo, tantos trabalhos maravilhosos, né? E aí na televisão, assim, só para o pessoal de casa lembrar alguns, né? O Pulo do Gato de 79, que ficou assim muito conhecido, né? Estourou. O Direito de Amar, que foi uma novela fantástica, A me lembro da Louca de Nanete. Sobrado, ninguém... Eu me lembro lembra... de ver essa novela. Você com uma camisola A Louca, comprida, com uma linda. Boneca na mão. Aquilo foi Que assim, trabalho espetáculo. difícil aquele. Muito difícil, porque você interpretava 3, né? Eu fazia 3, eu Joana fazia Bárbara... ela louca, a Joana louca, depois eu fingia que eu já não estava mais louca, eu fingia que não, que estava curada, e a irmã gêmea dela, a Nanete. E você vem para Teresópolis, visitar Teresópolis, lançar um livro, O Sonho de Vesta. Assim, muito bacana o livro, uma história, você chamou de um avatar, né? É um realismo mágico que a gente chama. Ele acontece na era do Neolítico. Eu estudei muito. Esse livro eu levei 9 anos para escrever. Nossa! Porque eu tive que estudar. Uma coisa é você fazer a fantasia. Imaginação a gente tem, mas a gente tem que ter uma base real. Não pode ficar fazendo coisas sem pé nem cabeça. Tem que ter uma base verdadeira. O que me levou a estudar muito sobre arqueologia, o livro se passa no último matriarcado que existiu. Eu estudei muito sobre os matriarcados, o significado, a importância dele. E como eu sempre fui uma mulher muito preocupada com as questões femininas, sem ser feminista, mas a questão feminina da mulher sempre me preocupou muito, então eu achei interessante escrever um livro que colocasse, que falasse sobre o que era um matriarcado. As pessoas não têm muita noção, porque nós vivemos no patriarcado. E o matriarcado era o que se pode chamar de paraíso. Ele seria o que a gente pode chamar de o sim. Sim. O matriarcado é sim. O patriarcado torna-se o não, porque no matriarcado não há leis. Não havia leis. Era a natureza que comandava. O patriarcado legaliza isso. Quando o patriarcado legaliza, ele cria as leis. E então cria-se o não. Não pode fazer. Exatamente, as leis. Criam-se as leis no patriarcado. No matriarcado não havia leis. O que havia era um bom senso natural que o ser humano tem. Não é? E eu resolvi escrever aventuras sobre isso. E são muitas. Eu leio muito. Tenho grande biblioteca. E uma das coisas, um dos livros que eu mais gostei de ler e que é de um estilo que me interessa, são As Mil e Uma Noites. Então, este meu livro tem muito a ver com As Mil e Uma Noites, porque são 1000 e tantas aventuras e sonhos, porque a linhagem, o matriarcado Vesta, elas têm um dom, o dom do sonho. Elas fazem sonhos, elas não têm sonhos, elas criam os sonhos, produzem os sonhos. Não é? Então elas têm o dom do sonho visionário. E com isso elas sonham, a Vesta principalmente, ela sonha com personagens maravilhosos do futuro, do passado. Então ela sonha com Gilgamesh, ela sonha com Jesus, ela sonha, claro, ela sonha com mulheres maravilhosas. E fora os sonhos com personagens, ela sonha com Goya, com milhões de personagens. E fora os sonhos, há uma história nesse matriarcado que vai acontecendo, que é a espinha dorsal do livro. E também nesse matriarcado há coisas muito mágicas, porque
Eu só acredito na magia, não acredito que se possa criar sem ter a magia ao lado. Bacana. Então, quer dizer, é um romance futurista, a gente pode dizer assim. É um futurista, né? romance, sim. É de uma mulher que tem o dom de sonhar com o passado e com o futuro. Com o futuro. E aí, 1001 histórias. 1001 histórias, além da história da vida real dela. Muito bacana. Um livro riquíssimo, então. Porque ela há uma tentativa de rapto dela com um sumério, que é Ramish, que se apaixona por essa mulher, mas ela... não vou contar a história. Pois é, quem não quiser, vou contar né, a história. Saber da história tem que adquirir Ir às esse livrarias livro. e vai encontrar. O Sonho de Vesta, de Italanandi. Já dei uma folheadinha ali rapidinho, assim, realmente dá vontade de pegar e ler o livro, né? Essas 1001 histórias aí de Vesta. Ítala, infelizmente nosso tempo já acabou, já me avisaram Veja aqui, só. né? Olha só, gente, quando a gente entrevista, né? Pessoas interessantes, cultas, Como o tempo passa rápido. muito rápido. Eu tinha muito mais para perguntar, né? Mas infelizmente nosso tempo de televisão é curto, acho que de todas as televisões, né? Não seremos diferentes, né? Mas enfim, eu te desejo muito sucesso com o lançamento desse livro, né? Muito que obrigada. você tenha uma boa estada em Teresópolis a primeira vez. Não. Já veio aqui várias vezes, Já, né? já. Então, tá em casa, Adoro né? aqui, adoro. Que bom. Sucesso com o seu livro. Muito obrigada. Muito obrigada. Querida, eu vou aproveitar para te dar este livro no ar. Ai, que delícia! Muito bem. Mas depois eu vou querer ele autografado. Claro, aqui, claro, né? claro. Então tá aqui, ó. Vou ler o livro correndo, né? Nas bancas, nas livrarias, vocês vão encontrar O Sonho de Vesta, de Italanandi. Ítala, foi um prazer inenarrável conversar com você. Muito gostoso. Parabéns Muito pela obrigada tua pela carreira. entrevista. Eu quero aproveitar para agradecer também ao hotel que me hospeda, que você já deu o nome no início. Vilisal, aqui no Isso. alto, pertinho da pracinha, né? Lindo hotel, lindo. Muito gostoso, né? Uma delícia. Isso. Boa estada para você. Muito obrigada. Obrigada, querida. Gente, olha, eu vou para um brevíssimo intervalo comercial e eu volto já já com mais novidades para você. Não sai daí.